De encontrar a verdadeira igreja do Senhor está difícil. Ou melhor, conseguir edificar uma verdadeira igreja está muito difícil. Quem está comigo fala amém. Fala, eu preciso ser a verdadeira igreja. Nós estamos em um período de muita mudança no nosso país, na nossa vida. E as últimas notícias que eu recebi do Senhor não foram boas. Nós estamos em tempo que nós não temos mais profetas precisos para orientar a igreja, porque a elite dos profetas dessa época, dessa era, a maioria está contaminado com as riquezas e fizeram do ministério deles um império para si próprio. Nós estamos numa luta para restaurar o verdadeiro profético na igreja, porque hoje o profético na igreja é mais para ganhos pessoais, promoção de ministério, idolatria de homens, comprar a fé dos outros por necessidades próprias. Fora um monte de características que o profeta está contaminado nessa era. Mas o espírito do testemunho, que é o verdadeiro profético, ele sumiu. Você não vê mais os profetas profetizando Jesus para as pessoas, abrindo desígnios, desatando o sobrenatural em dimensões de glória para elas. Então as pessoas não conseguem mais ouvir o que Deus está falando, eles ouvem o que o espírito deles querem falar. Isso sempre existiu. Ezequiel 13 fala, ai dos profetas que só profetizam segundo o seu próprio espírito, e não o que o Espírito do Altíssimo diz. Não sei se você sabe, e queira Deus que você não saiba disso, nunca entre nisso. Existe um caminho enganoso que a pessoa ela pode acessar a sua vida pelo próprio espírito dela. Ela pode obter informação que não vem de Deus, que vem de si mesma. E hoje o que eu mais encontro por São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas por aí, é pessoas querendo profetizar, chamam de profundidade, revelar nome e número de CPF das pessoas, coisa que até o diabo sabe. Chamo isso de profundidade. Eu já provei por muitas coisas espirituais. E acessa coisas que inefáveis quando o homem acessa isso e revela para uma pessoa. Mas eu vi que isso não tinha transformação nenhuma. Até que eu conheci a glória do Senhor. Eu conheci o verdadeiro espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Então há uma ausência de Jesus tão grande que as pessoas ouvem muita profecia, mas elas não crescem. Falo profético é para me fazer crescer. O profético é para te fazer amadurecer. O profético é para te apoderar do poder de Deus. Mas reduzimos o profético a revelamento de homens, de coisas terrenas. E cadê o profético do alto? Eu creio que você vê aqui e que nós vamos ser bocas de Deus para você nesse lugar hoje. Existe algo do alto. Eu lembro que eu vim de uma igreja de um movimento pentecostal muito forte, muita profecia, tinha muita coisa de Deus, muita coisa de Deus. Mas tinha muita coisa dos homens. E muitas pessoas elas iam profetizar para mim. Quando elas começavam a profetizar para mim, eu instantaneamente rejeitava aquela profecia. Eu não aceitava. Porque eram palavras que não competiam com as promessas que Deus tinha me feito. Queriam reduzir a minha fé. Reduzir a minha esperança daquilo que eu cria em Deus. Então toda vez que vinha profecias que eram carnais, humanas, eu rejeitava instantaneamente, eu identificava elas. As pessoas vinham reduzir o meu chamado para dentro da igreja, eu falava, não, meu chamado é para as nações. Eu não aceitava a profecia. Eu falei, desculpa, sua profecia parece boa, mas eu não aceito isso. Deus não me chamou para isso aí. Eu era muito esclarecido para onde eu estava indo. Fala, toda pessoa que é esclarecida, que sabe para onde está indo, ela não vai se enganar. Ela não vai se limitar
a qualquer coisa. Só tem uma maneira, que eu já vou entrar na palavra com vocês, só tem uma maneira de vocês vencer o engano dessa era. E só tem uma única forma de você alcançar o seu desígnio, aquilo que foi determinado por Deus no céu, para que você vivesse nessa terra. Fala, as únicas pessoas que conseguem vencer são aquelas que amam a verdade. A verdade. Passe o que passar na sua vida. Se você tem a palavra de Deus, nada é capaz de destruir ou parar você, a não ser se você permitir. Quando nós temos a palavra de Deus, eu tenho algo que está acima da minha autoridade terrena. Eu tenho algo que está acima da minha circunstância terrena. Eu tenho algo que está acima da minha limitação terrena. E quando eu digo limitação, estou falando minhas fraquezas, estou falando seus pecados, estou falando nossas iniquidades, nossa incapacidade de fazer e ser. Fala, quando eu tenho a verdade, que é a palavra de Deus, eu posso crer, eu posso confiar em tudo que está além do que eu sou e do que eu posso. Se eu fosse olhar para a minha capacidade, se eu fosse olhar para a minha autoridade terrena, eu não estaria aqui pregando para você. Se eu fosse olhar para o nível do intelecto que eu tinha, da inteligência que eu tinha, quando o Senhor me chamou lá na comunidade, lá na favela no Rio de Janeiro, eu não estaria aqui pregando para você. Eu não teria escrito já 14 livros. Se eu fosse olhar para o meu tamanho, eu não estaria aqui. O que você quer dizer com isso, apóstolo? O problema é que quando você enfrenta seus piores dilemas, e o piores dos piores dilemas é aquele que você encontra a tua pior iniquidade, às vezes você encontra um lugar de desesperança, você não consegue avançar. Porque você não está crendo no que a palavra te diz. Em quem Ele é. E a palavra, ela vai te curar. A palavra profética é para te curar essa noite. Existe tropeços, falhas que cometemos na vida, que só tem uma maneira de você sair disso. Desse poço que às vezes você entra por causa das suas falhas. É a palavra de Deus. Quando você fala, quando eu tenho uma palavra de Deus, quando Deus me deu ela, Ele já viu, fala, o meu presente e o meu futuro. Quando Deus chamou, Ele viu tudo da sua vida. Quando Ele te fez uma promessa, escute muito bem, Ele viu tudo da sua vida. Só tem uma maneira de você ser reprovado dentro da palavra de Deus. É se você se entregar à sua própria carne. É se você se entregar à sua incredulidade. Se você entregar os pontos, você já perdeu a guerra. Tu pode apanhar o que for nessa vida, mas se você não entregar os pontos e continuar crendo na palavra, você pode ter certeza que eu vou te falar. Fiel é aquele que te convoca e que te deu uma palavra na sua vida. Fala, bendito é o que crer na palavra de Deus. Fala, glória a Jesus Cristo. Existem muitos níveis de maturidade que nós temos que atingir na vida. Eu fiz algumas anotações sobre maturidade, o segredo do nosso crescimento. É uma das coisas que o Senhor vem me modelando há muitos anos. Tem algumas coisinhas que são os maiores impedimentos para que você seja um cristão maduro. Eu vou te falar o maior impedimento para você ser um cristão maduro. Repita comigo. Qual? Fala. Qual? O orgulho. O orgulho. Incrível que pareça. O orgulho é o pior impedimento que eu me encontrei na vida para amadurecer. Porque todas as circunstâncias que elas virão na sua vida, elas vêm para te ensinar, para você crescer e para você amadurecer, correto? Amém ou amém? Escute. Mas o problema está que cada uma dessas circunstâncias sempre vai mexer na estrutura do seu orgulho.
E ela vai vir para mexer dentro da natureza do seu ego. Fala, o ego é quem eu sou. É ali que a imagem de Cristo ela é formada em você. Eu tenho uma frase que diz: onde o ego nada é, Deus tudo é. Onde Deus tudo é, o homem nada é. Fala, maturidade. Eu escrevi uma frase ontem quando eu estava meditando sobre isso. Eu queria que você, se você quiser escrever as coisas que eu falar, seria muito importante. Se você quiser gravar, grave. Depois, se você quiser assistir pela internet, assista. Fala, a maturidade. Fala, é o ponto que eu preciso encontrar para vencer qualquer circunstância na minha vida. Tu pode ter o dom profético que for, tu pode ter fé para mover montanhas, mas se você não tiver maturidade, você perde a batalha. Se nós não temos maturidade, não sabemos usar o dom da maneira correta. Se você não tem maturidade, você não sabe administrar a si mesmo. Se você não tem maturidade, você é governado pelas suas próprias emoções. Não permita que os problemas insignificantes se transformem em tempestade no copo d'água por causa do seu orgulho. São coisas insignificantes. Olha o que eu vou falar para você, hein? São coisas insignificantes que estão destruindo as pessoas. Livro de... Vamos começar. Deixa eu ver por qual capítulo eu posso começar com você. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 13. Vamos começar em Efésios. Você está queimando esse versículo em mim hoje. Fala, uma verdadeira igreja, ela tem que ter, repete comigo, fala, instrução. Fala, adoração. Fala, poder e ação. Você vai receber uma instrução essa noite. Ok? Se você pega o modelo da igreja de Atos, capítulo 2, vai lá adiante, você vai ver que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos era a instrução que eles recebiam. Quando tinha a instrução, eles começavam a ter comunhão. Fala, comunhão. Fala, por meio da instrução. Naturalmente, onde tem comunhão, tem a verdadeira adoração. Fala, onde não tem comunhão, não existe verdadeira adoração. O poder de Deus, ele vinha por causa da instrução. Jesus instruía seus apóstolos e o poder de Deus, ele vinha. Eu falava assim, ó, eu vos envio em dois. Ele começava a dar toda a instrução do que eles deveriam fazer e o que não deveriam fazer. E o poder de Deus acompanhava ele. Fala, quem é instruído recebe poder. A igreja primitiva acabava de receber a instrução dos apóstolos e eles saíam debaixo de um poder para manifestação. Todo verdadeiro culto, ele tem que ter manifestação. Fala, no culto e fora do culto. Porque quando a igreja, elas saíam do lugar da reunião, eles se espalhavam propagando o evangelho. Sabe qual é o melhor momento de você pregar o evangelho fora? É quando o poder de Deus descer, você se encher do Espírito Santo. A primeira pessoa que você vê, vá nessa unção e fale de Deus para ela, para tu ver só o resultado. Você sabia que há momentos quando eu acabo conferência, os eventos, algumas coisas que eu faço, eu estou tão cheio do poder, eu vou na rua. Às vezes eu passo na rua, eu vou parar numa farmácia, qualquer coisa que eu estou com os irmãos de carro, eu falo, para o carro. Eu vou evangelizar. Porque eu estou pleno. A pessoa fica agarrada me olhando assim, ó. Não consegue dar uma palavra para mim. Só recebe, só concorda. Porque eu estou cheio do Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito para anunciar a palavra. Amém, amém? Então vamos lá. Efésios 4, 13.
até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade. Isso está na versão King James, tá? Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, da glória a Jesus Cristo. Pronto. Aí antes desse versículo, você vai falar os 5 ministérios, que eles são um dom de Cristo enviado para instruir, ensinar, capacitar o corpo de Cristo a atingir, falar, a maturidade. Pronto. Gerar uma igreja madura em Cristo é diferente de gerar uma igreja madura no sistema. Eu conheci muitas igrejas maduras no sistema. Eu falo a verdade para vocês, hein? Eu vou falar a verdade para vocês. Que igreja, que ordem, que organização. Chegava em ministérios lá no Rio de Janeiro, entrava, meu irmão, que recepção, que ordem, que organização. O culto, ó, exemplar, muito bem organizado. Os que tinham os dons da igreja, muito bem organizados, que na hora do profeta, todos eles se moviam rapidamente naquela igreja. Lindo. Lindo. Mas depois do culto, aquela beleza aparecia. E eu estou te falando de pessoas que eu conhecia a vida. Sentava do lado deles no altar, ali no ministério. Conversava com o líder, conversava com eles. Qual era os assuntos após o culto? Dinheiro? Empresas? Não tinha nada de Jesus. Quando o líder saía, às vezes eu ficava no meio de alguns deles, palavrões. Palavrões. Desrespeito, eram pastores que eu estava ali. Eu falei assim, acho que eles estão esquecendo que eu estou aqui. O líder saiu, mas eu estou aqui. Eles se esqueciam que eu estava ali. Mas era Deus que permitia isso, para mim ver a verdade. Aí depois eu conheci um pouco da vida deles. Onde estava a santidade do Senhor? O primeiro ponto para nós entendermos que maturidade em Cristo significa ser santo como Ele é santo. Nenhum cristão verdadeiramente será maduro se não aprender a ser santo. Palavra santo, hagios em grego, apartado, separado. Nós somos santos em Cristo, significa o que Ele é, nós somos. Até que todos nós, olha só, os 5 ministérios, ele é dado para até que todos nós, fala, até que. Sabe o que significa? Até que todos cheguemos. Significa que um dia, que a maturidade apostólica, profética, pastoral, evangelística estiver sobre toda a igreja, você vai ver que não precisa mais do apóstolo pregando aqui. Não precisa mais. Você não vai precisar mais de profetas para ficar direcionando tudo para você, porque você aprendeu a seguir o espírito profético. Quando eu cresci, escute muito bem, eu amadureci espiritualmente rápido, porque eu me dediquei muito ao Senhor. Eu nunca precisei de um pastor na vida. Eu nunca tive um conselheiro na minha vida. Eu era um jovem, recém-convertido, cheio do Espírito Santo na igreja, mas eu tinha uma coisa. Eu busquei Cristo de tanto que o pastor me colocava para ensinar, o pastor me colocava para fazer as coisas que era função dele. Porque eu amadureci. Fala, quando eu amadureço, fala, a minha fonte de relacionamento com Deus, ela floresce, fala, se abre. Você passa a ser uma pessoa para trazer soluções para a terra. Não só trazer necessidades para a igreja. Existe um nível de relacionamento com Deus entre você e Ele. Você se torna tanto portador da presença e da revelação. Ele confia no seu conselho. Ele confiou no conselho de Moisés. Ele ouviu o conselho de Moisés.
quando ele falou que exterminar aquele povo imaturo, rebelde, o Senhor falou assim, Moisés falou, de maneira alguma o Senhor vai fazer isso. O que as nações vão falar sobre o Senhor? Como é que vai ficar a sua reputação? E Deus aceitou o conselho de Moisés. Tem muitas coisas da minha vida que Deus ele fica me esperando para saber a maturidade, o que eu vou agir com a maturidade que Ele me deu. Eu não preciso ficar perguntando se entre A e B certas coisas da minha vida, eu já sei a direção que tem que ser tomada, meu querido, porque eu já tenho a revelação, a verdade, eu amadureci. Agora, quando eu entro em questões que está além do meu relacionamento com Ele, que eu não vivi ainda, que eu não sei a decisão a ser tomada, eu entro em busca pela presença dEle, na presença dEle. Eu começo a buscá-lo para me saber a direção, porque eu não sei, eu não tenho maturidade suficiente para tomar aquela decisão. Então eu vou nele, consulto a ele. Agora, quando você fica em Deus, perdendo tempo com coisas que você já sabe que você tem que ser feita, você vai tomar algumas varadas na vida. Desculpa o que eu estou te falando. Eu já passei por muitas provações e ensinamentos que eu recebia do céu, de ficar perguntando coisas que eu já sabia. Eu lembro um dia engraçado, que Deus é muito engraçado, o senso dele é maravilhoso. Às vezes Deus é tão engraçado que ele me faz rir mesmo, mas rir literalmente. Eu estava numa situação que eu falei, Senhor, eu não quero isso. E eu comecei a chorar para Deus. Aí eu entrei em espírito, vi um anjo e falei assim, tadinho dele, tadinho dele. Eu voltei em espírito, na hora falei, tá louco, me perdoa, Senhor, me perdoa. Aí ele veio me tratar igual uma criança, e eu não aceitei na hora. Quando eu voltei em espírito, eu falei, Senhor, me perdoe. Está sendo uma criança aqui. Eu já sei o que tem que ser feito. Acabou. Acabou. O Senhor, Ele lida com maduros. Existem coisas que você só vai saber a vontade de Deus depois que você amadurecer naquilo que você já sabe. Você não vai passar de fase enquanto você não amadurecer naquilo que Ele colocou você para fazer, que Ele entregou na sua mão para ser feito. Queremos o mais de Deus, mas o mínimo ainda não amadurecemos para trabalhar com os recursos que Ele nos deu. Não tem uma fase da minha vida que eu avancei, eu cresci de unção, mantos mudaram na minha vida, antes de passar um período de amadurecimento, trabalhar com a unção que Ele me deu, com os recursos que Ele me tinha dado. Depois que eu amadureci, ele falou, agora você pode passar de fase. E já tive muita experiência de passar de fase e não estava maduro o suficiente e falar assim, reprovado, volte um pouquinho para trás. Você não está entendendo ainda. E simplesmente aceitei. Esse voltar, ele começou a me ensinar a trabalhar dentro das estruturas das minhas emoções, dos meus sentimentos, do governo da minha vida, da minha organização. Aí eu percebi, eu falei, Senhor, era isso. Realmente, eu não podia dar um passo a mais, se eu não entendesse cada parte da sua vontade para a minha vida. Aí eu amadureci, entendi. O Senhor, Ele prospera, Ele dá para quem está maduro. José teve que passar uma sequência de anos para ser preparado e amadurecido para o governo do Egito. Quem está comigo fala amém. Deus não tirou ele da casa de Potifar diretamente para o palácio de Faraó. Levou ele para um estado ainda pior de dores e amadurecimento para estar preparado, para estar diante do maior líder daquela época, do império mundial que era o Egito naquela época. Se você não aceita os processos pela qual o Senhor está te santificando, o teu caráter, modelando quem você é, você não vai avançar. Queremos buscar saídas na vida para prosperar, para melhorar, para romper aqui, romper ali. Meu querido, a maturidade é a maior saída que você pode ter. Você tem que amadurecer no conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Fala, eu tenho que amadurecer no conhecimento da vontade de Deus para a minha vida. Enquanto você não amadurece no conhecimento da vontade de Deus para a tua vida, sabe o que acontece? Você não consegue crescer. Você apanha, porque você ainda não entendeu
a postura que Ele quer que você tenha, a mudança de comportamento que Ele quer que você tenha, a evolução na santidade que Ele está exigindo de você, para você dar um novo passo, aleluia. Fala, existem passos na vida que só vou conseguir dar quando eu amadurecer na santidade. Aprenda a resolver as questões da vida na proporção que elas exigem. Ou ainda melhor, use o mínimo possível das suas emoções e o máximo possível da palavra de Deus. Assim você colherá bons frutos mesmo em situações de desafios. O que Satanás ele deseja de nós, de todos nós aqui dentro, o que ele quer, é que os desafios que são contínuos na nossa vida, praticamente quase todos os dias de um mês, você encara uma situação negativa, é verdade ou não? No mínimo, você vai encarar uma por mês, no mínimo. Você vai encarar uma situação que ela é confrontosa, ela te confronta. Uma situação negativa, desafiadora. Você vai encarar situações que você não consegue ter entendimento do porquê elas estão ali. É verdade ou não é? Todo mês. Talvez alguns aqui todos os dias estão enfrentando esse tipo de dilema. Sempre algo que vem para te perturbar, para você não avançar, que é negativo, te confronta, te contraria, te entristece, rouba a tua alegria. É verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Bom, pois bem, quero te falar uma coisa sobre isso. Elas existem por sua causa. Elas estão ali por causa de um propósito na sua vida. Enquanto você não amadurece, você não consegue vencer. Tem coisa na minha vida que eu não vencia até que eu amadureci nos meus sentimentos e no meu entendimento do porquê aquelas situações elas persistiam na minha vida. Certos tipos de pessoas, certos tipos de confrontos, certos tipos de conflitos, eles sempre existiam até que eu percebi que eu tinha que encarar eles e reagir na proporção do que Deus desejava de mim, não do que a situação me provocava. Fala, eu tenho que tomar cuidado com as situações provocantes. O diabo ele quer que você responda na altura dele. Ou melhor, que você se rebaixe na altura dele. Incrível que eu pareça que eu estou te falando aqui. Talvez você não entendeu ainda a mensagem. Mas esse ponto que eu estou falando aqui é o grande impedimento que as pessoas têm de viver em comunhão dentro da igreja, com a sua própria família, casamento, empresa, negócio, tudo na vida depende do que eu vou começar, do que eu já estou falando, do que eu vou continuar falando com você aqui agora. Fala, Espírito Santo, unge a minha mente, um espírito de revelação. Fala, unge o apóstolo para me instruir o que o Senhor falou no coração dele. Simples assim que eu vou te falar. Você pode ter o mover do Espírito, daqui a pouco vai começar aqui. É maravilhoso, é muito bom. Mas se não tiver maturidade, o próprio fogo te queima para destruição e não para santificação. Fala, o mesmo fogo do Espírito que vem para me apoderar, ele vem para me lapidar. Fala, para me refinar. As pessoas não conseguem, sabia que as pessoas não sabem disso? O poder de Deus, ele vem. Mas lembre-se, o poder ele é santo. E tudo que em você compete contra a vontade de Deus, o poder de Deus ele vai começar a quebrar essas estruturas dentro de você. Eu costumo dizer que a mão direita de Deus ela é sempre vista, a destra da sua justiça, o seu forte braço na guerra. Mas a esquerda você nunca viu na Bíblia. Porque Deus ele trabalha em oculto, dentro dos processos. Ele está trabalhando e você não está vendo. Os momentos mais difíceis para nós são aqueles momentos de silêncio, a qual você não consegue ter uma direção, uma palavra direta dele para o seu coração. Você sente uma ausência da voz de Deus, é verdade ou não é? Sim ou não? Fala, é exatamente nesse ponto que eu amadureço. Quando você... Oh, irmão, eu acredito que todo mundo aqui, nós somos iguais, amém, amém?
pego, eu acho que Deus está dando solução para alguém aqui dentro. E é muito bom ter solução, né? Para os problemas. Quando você não tem aquela voz clara de Deus, porque você sabe quando Deus está falando com você, não sabe, verdade, né? Sim ou não? Se você não sabe, você vai aprender. E quando Deus ele silencia com você, parece que tem aquela coisa aquela dor que não sai, aquela cura que não chega, aquela mudança que nunca acontece, aquela promessa que nunca se manifesta, e continua aquele silêncio. E tem aquele silêncio do dia a dia, que você tenta e você não consegue, você sente vazio no seu coração. Quem se sente às vezes assim, sim ou não? Levante a mão. Amém? Pronto. Muito bom, então estou falando com a pessoa certa. O que Deus quer com isso? Às vezes Deus me lançava uma temporada de 3, às vezes a 6 meses de silêncio comigo. 6 meses. Sem falar diretamente comigo. Eu sabia que Ele estava ali, mas aquele silêncio, ele me matava, me quebrava, me agoniava. Me deixava sentir dores, eu ficava melancólico. Eu vi o quanto infantil eu era, porque eu ficava muito melancólico. Aí a infantilidade se manifestava em mim. Eu começava a questionar Deus. Por que eu estou passando isso? Eu ficava esquisito. Porque quando Deus me contrariava, eu ficava quieto comigo. E às vezes eu deixava isso transparecer para as pessoas, eu descontava nas pessoas. Era inconsciente, era assim mesmo. Talvez vocês façam isso direto. Quando você está insatisfeito com a vida, a primeira pessoa boa que está do seu lado, você desconta nela. Às vezes você culpa a pessoa que está do seu lado, inconscientemente ou conscientemente, porque você está insatisfeito. Você culpa teu marido, culpa tua esposa, culpa teu filho, culpa teu pastor, culpa a igreja. Isso é imaturidade. Aí depois de um tempo eu descobri que Deus queria de mim. Eu entendi. Eu entendi por que Ele me submetia àquele processo. Para me aprender a confiar e meditar na sua palavra. Aí eu entendi que Ele não queria que ficar me pegando igual uma criancinha no colo toda vez. Ele queria que eu amadurecesse, confiasse, simplesmente amasse Ele pelo que Ele é e pela sua palavra. Aí eu descobri, cada vez mais que eu entrei nessa justiça, a comunhão dele se abria para mim, a intimidade, a voz dele ficava ainda mais clara na minha vida. E eu fui entendendo por quê. Porque isso faz parte de crescer e amadurecer no cristianismo. Amém, amém? No evangelho. Você tem que amar independente de qualquer circunstância. Você tem que crer independente do que você sente ou deixa de sentir. Você não pode alterar o estado da sua fé, da fidelidade que você tem a Ele. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Não, você está entendendo o que eu estou falando aqui. Amém ou amém? Amém ou não amém? Outro ponto importante para você. Porque nós temos que amadurecer e perceber e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Fala, eu tenho que saber andar na vontade de Deus. Porque Deus vai me provar se eu estou maduro para prosperar ou não. Você sabia que tem portas que Deus abre na sua vida que não é para você entrar? Que tem caminhos que Ele abre que não é para você trilhar? Que tem circunstâncias que Ele permite só para te provar? Para te observar? Peraí. Deixa eu te contar uma. Eu não sei, mas Deus quer amadurecer a gente. O primeiro ponto já falei aqui já. Segundo ponto, estou no segundo ponto. Existem coisas na sua vida que parece que Deus está te promovendo, mas Ele está te provando. Para saber se você conhece a vontade dEle ou não. Então tem coisas na sua vida que se você não for maduro, eu sei que você talvez está duvidando de mim, que você nem imagina o que é que está por trás. Você nem imagina. Tem coisas na sua vida que o próprio Deus vai colocar diante de você uma porta para testar a sua maturidade, para saber se Ele vai confiar o que Ele tem para você ou não. É assim. E geralmente elas vêm no momento da sua fraqueza, da sua necessidade. Vem no momento que você quer seus sonhos cumpridos. Tome cuidado. Porque Deus, Ele permite
o seu inimigo se disfarçar de anjo de luz para chegar perto de você. Se você olhar na Bíblia, Deus tentou, permitiu. Permitiu Davi ser tentado. Deus não permitiu Satanás tentar Davi. E outras traduções, lá em Samuel e em 1 Reis, em Crônicas, duas versões. Deus testando Davi, pondo ele à prova, e na outra versão, Satanás tentando Davi. Parece que fica meio incógnito, mas o Senhor me respondeu. Porque quando Deus ele está te provando, Satanás ele ganha oportunidade de tentar você. Fala, quando Deus está me provando, Satanás ele ganha oportunidade para me tentar. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E o diabo estava lá para ganhar uma oportunidade contra ele. No momento da sua fraqueza, no momento que Deus está provando você na terra, o diabo ele entra nessa brecha para tentar você, te seduzir. É nisso que teu caráter é provado. Quando você está maduro em decidir seguir a Deus fielmente, Ele te promove. Eu conheci muitos líderes que aceitaram a proposta da tentação no meio da provação. Lembre-se disso, fala assim, a maturidade faz eu identificar o que é provação e o que é tentação. É aí que você tem que tomar muito cuidado. Eu estou passando uma provação de Deus. E o tentador vem também, para me tentar. Eu tenho que identificar qual é a voz de Deus aqui. E como é que eu identifico o que é de Deus e o que não é? Como uma porta é uma aprovação ou não, se eu conheço a verdade. É o teste da palavra na sua vida. Deus vai testar a maturidade que você tem na palavra. Você não está entendendo, você não está entendendo. Dá vontade de tirar o microfone, sentar do seu lado e conversar com você. Para ensinar você a prosperar. Para você entender. Eu estou tentando fazer você entender. Esse é o teste de Deus. Como é que as dimensões espirituais são tremendas. Você vai ver anjos, vejo tudo ali dentro, quando Deus me abre, tá bom. Mas Ele me testa lá dentro, na palavra. Quantas vezes eu fui testado no mundo espiritual, se eu ia pelo que eu estava vendo no profético, ou se eu ficaria naquilo que Ele me falava na sua palavra. Eu falei, não, isso aqui não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Porque pessoas que atingem dimensões espirituais muito profundas, você vai ver de tudo. Por isso que eu falo para a pessoa, toma cuidado com o profético, hein? Você vê tudo, hein? Aí que tá, se você não ficar na palavra e conhecer a palavra, você fica louco. É o que está acontecendo com muitos profetas que você vê por aí. Estão loucos. Caíram em muita sedução no mundo espiritual, foram reprovados, são imaturos na palavra. Eles contrariam. Falam que Deus está mostrando, mas é contraditório o que a Bíblia diz. Não tem como, irmão. Não tem como, irmãos. Não tem como. Acho que alguns estão me entendendo o que eu estou falando aqui. Tem coisas que Deus ele coloca para que você, para ver se você vai pegar com a tua mão ou você vai esperar o tempo dele. Já passei por muito isso. Eu já tive carro na minha vida que eu fui rapidamente e peguei, tinha condição, peguei rápido. E Deus me provou. Falou, o que você está fazendo? Aí eu lembro, eu entrei em espírito, aí fiquei com aquele carro, acho que foi 2 meses. Aí eu estava em espírito, dormindo, entrei em espírito, de repente, estou numa dimensão, aí estou andando com o carro, um anjo assim, com uma placa assim, stop. E um anjo mesmo, de branco na minha frente, assim. Desce. Aí eu desci do carro, entrega, aí entregava a chave. Entregue o carro. Me provou. Aí eu voltei naquela madrugada, falei, Senhor, mas não foi o Senhor que me deu, foi tão fácil, a coisa aconteceu. Eu falei, não, você pegou com a tua mão. Eu falei que eu te dou um carro. Pô, mas foi tão fácil, Senhor. Eu falei, você foi provado. Me dá de volta. Aí eu pego todo o dinheiro que você tem e vai para o Nordeste. Oferta o dinheiro que você deu de entrada desse carro. Eu peguei e ofertei todo o dinheiro. É assim, com Deus é assim, te disciplina, se tu erra, Ele vai te disciplinar ainda mais. Ele não só pediu o carro, mas pediu todo o dinheiro de entrada do carro e mandou dar de oferta no Nordeste. Falei, amém, eu vou para o Nordeste. E fui, fiquei sem carro.
Fui para o Nordeste, preguei, voltei da missão, fiquei 2 meses sem carro. Depois de 2 meses, ganhei um carro do ano quitado na minha mão, minha chave. Mas eu devolvi o que eu peguei com a minha mão, esperei um processo. Depois de 2 meses, eu ganhei um carro quitado. O que você pega com uma mão, com a sua mão, você vai ter que devolver com a outra. Por isso que vocês têm que estar maduros. Porque vai chegar momentos na sua vida que você vai ter posse, vai crescer. Fala, eu tenho que tomar cuidado com o poder que eu tenho, com os recursos que eu tenho. Aí que está o perigo. Eu fui provado não tendo, fui provado tendo. Para saber obedecer nas 2 dimensões. E depois, olha só o que acontece com muitos líderes, talvez isso aqui vai ser muito bom você estar aqui essa palestra hoje para você, que é uma palestra para você hoje aqui, é uma instrução de maturidade. Eu vou começar ainda a pregar o que eu anotei para vocês. Escute isso aqui. Quando Deus dá ao homem posses na terra, poder, autoridade, força, ele cresceu em habilidade, muitas coisas, o próprio Deus quer pegar esses homens e fica mais difícil depois. É verdade. Fala, fica mais difícil depois. Porque depois que o homem desenvolve força de espírito, capacidade, recursos e poder na terra, ele se esquiva de Deus mais fácil. Ele consegue se mover na terra, tem recurso, tem poder. Assim, muitos líderes têm poder na terra. Eles não se sujeitam mais às situações que Deus permite para tratar do caráter deles e refinar eles de novo, mas eles não querem ser refinados de novo. Então eles fazem o quê? Eles fogem. Você tem que tomar cuidado que a sua capacidade, a sua velocidade, ou o que você tem, quem você é, de você estar fugindo de coisas que Deus quer usar para refinar mais você. Então, quando vem algo, olha só, lembra até uma situação que veio uma aprovação para mim no mundo espiritual, eu tentei fugir dela. Eu não aceitei o que o anjo veio falar comigo. Dentro de 2 semanas, Deus me pegou de novo. Depois de 2 semanas, de novo, o anjo veio falar comigo, e aí? Eu falei, o senhor tem toda a razão. Agora eu entendo. Eu estava quebrantado, eu falei, o senhor tem toda a razão. Você está tentando fugir do Senhor, querendo o meu tempo, é o seu tempo. Tudo é no seu tempo. O Senhor é perfeito, eu te amo, Senhor. Obrigado por não deixar eu andar segundo a minha vontade. Falar, a maturidade é a capacidade de interpretar o tempo e a medida certa para todas as coisas da minha vida. Fala, e aceitá-las. Porque, por causa da. Olha só o que eu vou falar para você. Por causa de que você é maduro e obedece, você também perde. Você perde porque você é maduro. Mas depois você conquista porque você foi obediente. Por causa da maturidade, eu perdi muitas coisas para depois ganhá-las muito mais em Deus. Maduro sabe perder e sabe ganhar. Quando você não é maduro com as suas emoções, as perdas, elas te ferem terrivelmente nessa terra. Perdas financeiras, perdas de pessoas boas, perda de ministério. Mão, você ganha e você perde na vida. Aprenda com isso. Aprenda uma outra coisa, que tem coisas que talvez você perdeu que nunca mais vai voltar na sua vida. E se você é imaturo com você mesmo, você vai ficar emocionalmente preso ao passado. Teu futuro não se desenvolve, porque você não aceitou perdas do seu passado, emocionais, perdas financeiras. Aceite. Eu lembro durante um ano eu passei 4 provações de um ano. Aí na última aprovação daquele ano, doeu tanto, irmão, mas doeu tanto. Aí eu estava em oração em cima do altar com muitas dores na minha alma. Aí eu entendi que era necessário ter passado por tudo aquilo para me aprender tudo que Deus queria me ensinar. Quando eu entendi, eu aceitei no meu coração, o anjo do Senhor que anda comigo apareceu para mim. O anjo que me guarda nessa terra, o meu anjo guardião. O que anda comigo na terra. Ele veio falar comigo. 4 coisas você foi provado esse ano. Pá, 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 pá. Bem-vindo ao seu novo ciclo de vida. Aí naquele mesmo ano ele falou ainda comigo. Vou te restituir assim, assim, assim. Virou o ano, começou tudo que aquele anjo falou comigo.
Então, eu quero que você entenda, você só entra no plano da restituição quando você aceitou as disciplinas, as perdas e os processos. Amadureceu, Deus fala assim, agora eu te restituo em dobro tudo quanto você tinha antes. A palavra está sendo boa para você? Não, fala sério. Tá boa ou quer que eu pare de pregar já? Ó, são 7 quê? 7h14. Posso continuar ou não posso? Então segura aí, então. Olha lá, hein? Falamos, ó, olha os ponto a ponto que nós estamos falando aqui, hein? Vamos lá. Agora uma coisa engraçada, eu anotei isso aqui, não temos que somente receber perdão, precisamos receber identidade. Fala, repete comigo, vamos lá, vamos repetir comigo. Fala, há pecados na minha vida, há iniquidades na minha vida, que elas só vão ser destruídas, não porque eu peço perdão, não porque eu choro muito, é porque eu amadureci na minha identidade. Tem coisas que em você só vai mudar quando você receber uma nova identidade. Olha só, você quer ver uma pessoa mudar? Estou falando radicalmente mesmo, estou falando uma mudança radical na vida de uma pessoa, gere nela uma nova identidade. Não adianta forçar ela a sair do pecado, gere nela uma identidade de filho de Deus. O que me fez vencer o pecado da minha vida? Desde jovem, todos os meus problemas na vida, como é que foi? Foi sendo construído a minha identidade. Eu fui me identificando que eu era um ministro de Deus, que eu já era um jovem ministro de Deus. Amém, amém? Escute muito bem, eu comecei cedo o ministério, isso foi bom. Porque isso modelou, forjou mais rápido a minha identidade. O meu senso de responsabilidade com as coisas me forçava a mudar. Então tem muitos que ainda não amadureceram, não conseguem vencer o pecado porque não amadureceu. Tem pontos que você se esquece quem você é. Deus tem que tratar de novo no seu senso de identidade, amadurecer novamente e você volta a vencer. Fala, há momentos que eu esqueço quem eu sou. Fala, eu esqueço da minha identidade. É como se andar sem documento na rua. Um dia eu tive uma experiência de tinha um apóstolo no monte, que eu estava num processo de jejum no monte, aquele homem ele foi lá em cima, aí naquela madrugada que eu estava orando, eu estava deitado na rede, estava orando lá, eu entrei em êxtase, em espírito, aí eu vim pegar uma identidade no chão e estava assim, ó, Jesus. Aí eu voltei, aí eu ria na dimensão, eu voltei, eu fiquei rindo na rede, gargalhando em espírito, o meu espírito estava rindo. Eu falei, achei a identidade de Jesus, eu achei muito engraçado aquilo. Aí depois voltei de novo, pegava de novo a identidade. Aí eu perguntava naquela dimensão, quem é, Senhor? Ele falou, é Ele. Ele perdeu a minha identidade. Aí eu voltei em espírito, chamei aquele apóstolo para conversar, desci ele exortado e falei com ele. Falei da visão para ele, falei, Senhor, perdeu a identidade de quem Jesus é. Você só quer milagre. Você só quer poder. Você está apanhando a bruxaria, tua família sendo destruída, teu ministério todo está acabando. E você só quer isso. Você esqueceu quem Jesus é. Você só quer o que Ele tem. O cara andava com o líder, o Ricardo do avivamento da Colômbia. Do avivamento mundial da Colômbia. Amigo do Benihim, amigo só dos caras poderosos, foi parar lá no monte com o jovenzinho no monte. O cara tem o contato, ele me mostrou o contato do avivalista lá, o grande homem que era amigo, a foto com o homem, que tinha contato direto com fulano de tal. Foi um dos maiores implantadores de igreja do Brasil, esse homem, Missão para Cristo. Recebia investimento de Singapura, o cara era muito rico, o cara implantava igreja para tudo quanto é lugar, e estava destruído, estava morrendo. Por quê? Perdeu a identidade. Quando você perde a tua identidade, tu perde a tua maturidade, você volta às coisas fúteis de novo. Você se entrega a qualquer pecado que aparecer para você. Tu está frágil, está fraco. Você parou de se identificar com a verdade, você perde maturidade, meu querido. Tu pode ter amadurecido, mas tu regride rapidamente quando você perde seu senso de identidade. Fala, eu tenho que me identificar. Por isso que quanto mais você ouve a palavra que eu estou pregando, mais você está ouvindo sobre Jesus, o Espírito Santo está te modelando, tocando as suas emoções, curando, restaurando você, a unção está trabalhando em você. Você está amadurecendo. Está sendo forjada a identidade em você. Significa o quê? Naturalmente, simplesmente você se encontra agora em um estado onde você não deseja mais o pecado.
onde você não deseja ser mais uma pessoa iracunda. Você não deseja mais a ira, você não deseja mais a fofoca, você não deseja mais a mentira. Você não quer fazer mais mal para ninguém, porque você tem o que? Jesus. Aleluia. Fala maturidade. Vamos um pouquinho mais rápido agora. Segura aí. Vamos lá, falar vida entre comunidade. A nossa vida entre comunidade, ela não é fácil. Mas somente o convívio entre os irmãos que certifica que nós estamos transformados ou não. Quem não suporta viver em comunidade não está transformado. Fala, essa pessoa, fala assim, ô pessoa, fala, ó, a pessoa do seu lado, falou, ô pessoa, essa pessoa meio esquisita aí que você acabou de olhar agora, ela é um instrumento de Deus na sua vida. O que ela faz de bom e de mal, ela é de Deus na sua vida. Porque você tem que aprender a suportar, a perdoar como Cristo te perdoa. Você vai ter que aprender a amar, não por conveniência, mas você tem que aprender a amar por sacrifício. Eu olho para você, eu tenho que desenvolver amor em mim por você, porque é a minha missão, é o sacrifício. Amar é sacrifício. O amor tem o seu sacrifício, a sua dor. Lógico que tem pessoa que você vai ter mais vínculo, é outra coisa, mas você tem que amar como Cristo amou, um por um, a cada um que está no lugar. Fala, a maturidade me ensina a amar as pessoas, simplesmente porque Cristo me amou. Se você não é maduro para interpretar, entender o que eu estou falando aqui, você sempre vai ter problema dentro da igreja. Ou você vai ser sempre o promotor dos problemas. Porque a pessoas imaturas é igual crianças infantis. Tudo tem que ser do seu jeito. Qualquer coisa que você contraria uma pessoa imatura, ela já é uma explosão de emoção. Fala, tem que amadurecer. Então, para você amadurecer, você tem que aprender os princípios estabelecidos no reino de Deus para você amadurecer. Fala, os princípios me prosperam e me protegem. Por isso, se você não segue o princípio que te é ensinado, você perde proteção, perde prosperidade. Quando Deus ele foi me fazendo crescer, Ele foi me dando princípios na minha conduta, na minha postura, no altar, em todas as áreas da minha vida, existem princípios estabelecidos. Se vocês negligenciam eles, você perde proteção. Você dá acesso ao espírito de roubo na tua vida. Você dá acesso a Satanás te roubar. Quem está comigo fala amém. Bom, quem não vive por princípios e opta a viver somente por emoções e sentimentos, sofrerá sempre as fatalidades da sua imaturidade. Não tente forçar que as coisas sejam do seu jeito. Não queira que as pessoas correspondam do seu jeito. Aprenda os princípios da vida. Ame. Seja maduro com você mesmo. Não seja guiado só por suas emoções e sentimentos, senão você, infelizmente, vai sofrer com a fatalidade das suas escolhas emocionais. Fala, eu tenho que ter consciência dentro dos princípios corretos para a minha vida. Fala, obrigado, Jesus. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, passei a fazer coisas de homem. Fala, maturidade. Os maduros, anota aí se você quiser, são aqueles que decidiram abandonar a infantilidade emocional, que não querem mais ser refém e vítima das suas próprias emoções. Primeiro ponto. Segundo, ter maturidade espiritual é ser como um termostato e não como um termômetro. Você deve definir a temperatura e não a temperatura definir as coisas na sua vida. Não sei se quem sabe que o termostato, você vira o termostato da sua geladeira, você aumenta ou diminui a temperatura. O termômetro não, você coloca ali, ele é medido pelo que está ali dentro, pela própria temperatura. Você, quando se torna uma pessoa madura, você não tem que ser influenciado por qualquer espírito e movimentações do ambiente. Você tem que influenciar o ambiente. O culto para uma pessoa madura não é definido pelo quanto ela sente, mas pelo quanto ela se entrega. Uma pessoa madura ela está na maturidade de Cristo, ela não está só numa igreja para ser bem tratada. Ela está numa igreja para tratar bem. Ela não está só para receber, ela está para dar.
Ela não está ali porque é conveniente, porque é bom para ela. Às vezes é até inconveniente ela estar ali, mas porque ela é serva de Cristo, ela está ali para ajudar aquele pastor, ajudar aquela igreja e fazer parte dela nessa terra. Assim como eu fiz na minha vida. Assim como eu fiz na minha vida. Já estive em lugar servindo que era inconveniente. Eu não queria estar ali, mas por causa da minha missão, eu servi os pastores daquele lugar com meus dons, com a minha força, com as minhas orações, e eu era abençoado. Acabou, quando era o tempo de ir embora, eu falava, vai para outra missão. Eu já servi muitos ministérios, viajava, deixava o meu ministério, ficava 40 dias em outro ministério, do outro viajava, morava na casa de outro. Irmão, que situação terrível que eu não queria na minha vida. Mas Deus me enviou ali para quê? Para me exercitar o dom dele através da minha vida, para me ajudar, para me amadurecer. Fala, um crente maduro, ele é um termostato e não um termômetro. Então não deixe que a temperatura, as situações fica definindo a tua temperatura. Se está bom, você está bom. Se está mal, você está mal. Não. Coloque a temperatura que você é maduro o suficiente para manter. Dá glória a Jesus Cristo. Assim seja na sua casa, seja na sua vida, em tudo. Não fique respondendo só de acordo com as situações que elas vêm ao seu favor ou contra você. Faça que as coisas estejam de acordo com que elas têm que ser. Dá glória a Jesus Cristo. Fala amém. Fala, eu creio nisso. Aleluia. Ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito. E não apenas quando nós queremos. Porque Deus confia na minha vida os dons, as bênçãos, governo. Porque eu faço o que tem que ser feito. Não só porque é conveniente ou é bom para mim. Eu prego muitas vezes aqui cansado, com a voz desgastada. Eu subo nesse altar, às vezes, com muitas pendências, muitas coisas da minha vida que eu deixo para lá e venho fazer o que tem que ser feito. Quem é maduro tem prioridade na sua vida. Fala, prioridade. Fazer o que tem que ser feito e ponto final. Quem é maduro prospera, porque sabe definir prioridades corretas na vida. Quando você é infantil ainda, ou imaturo, para não te ofender muito, você se esquece de colocar Deus em primeiro lugar. Deus, ele não compete com o segundo lugar nem terceiro. Ele não briga por terceiro e segundo lugar. Ele é primeiro e ponto final. Ele recebe primazia, primícias. É o que é primeiro. Tem o primeiro fruto. O que é o seu melhor. Esse é um dos segredos que me fez prosperar na vida. Eu coloquei Deus em primeiro lugar em tudo na minha vida. Deus está acima do ministério. Deus está acima do meu chamado, Deus está acima da minha família, Deus está acima de todos vocês, Deus está acima de mim, Ele está acima de tudo. E ponto final. Esse é o segredo. Agora, quando as prioridades elas são invertidas, coisas que são prioridades genuínas na sua vida, que carregam um poder, e você deixa elas de lado, você perde, você apanha. Posso continuar? Tá bom para você ou não tá? Vale, então maturidade significa fazer o que precisa ser feito. Não apenas quando queremos. Tu não tem que vir à igreja quando tu quer, tem que vir porque tu precisa. Amém, amém. Tu tem que amar teu irmão não porque você quer, porque é bom ou conveniente. É porque é uma ordem. É um mandamento. Amarás uns aos outros assim como eu vos amei. Aleluia. Você tem que perdoar, não porque é conveniente, mas porque é uma missão, é um mandamento. Se não perdoar aquele que vos ofende, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Fala, quando eu amadureço, prioridades são irrevogáveis. Ponto final. Quer crescer em todas as áreas que as prioridades se tornam a sua maior meta, a sua obediência, você vai prosperar na vida. Tem uma empresa, tenha prioridade com a sua empresa. Fazer o que tem prioridade ali dentro. As mínimas coisas faz depois. Tem coisa que você pode deixar para fazer depois. Dê atenção àquilo que é prioridade na sua vida para que você prospere da glória a Jesus Cristo. A maturidade em Cristo significa que nem sempre teremos as coisas do nosso jeito, mas sempre alcançaremos o que Deus tem preparado e o que nós precisamos. Nem sempre as coisas vão ser do seu jeito,
Nem sempre você vai ter todas as bênçãos disponíveis para você. Nem sempre você vai ter todo o recurso que você queria ter. Mesmo que você está sendo obediente, mesmo que você é maduro. E porque você é maduro, você entende que é tempo para todas as coisas. Mas saiba disso, o maduro sabe que sempre vai alcançar aquilo que você realmente precisa que Deus quer te dar na sua vida. Fala, glória a Jesus Cristo. O fruto da verdadeira maturidade é o que a sabedoria produz. Fala, transformação. Pronto. O fruto da verdadeira maturidade é o que a sabedoria vai produzir, transformação. Fala, o fruto da maturidade é a minha sabedoria, que produz transformação. Posso encerrar aqui ou tá bom para você? Posso encerrar ou posso continuar? Pronto, algum crente de verdade agora, eu creio. Mas tá bom, hoje eu estou pregando para os testemunhos de Jeová aqui, mas tá bom, vamos embora. Mas daqui a pouco você vai ficar pentecostal de novo. Daqui a pouco. Mas você tá sendo bom a instrução para você ou não tá? Sim ou não? E lembre-se disso, você é um termostato. O fogo das guerras, dos conflitos, eles vão vir. Abaixe esse fogo. Aprenda a minimizar o efeito das pressões que vêm contra você. Nós temos uma mania feia de chegar um probleminha na nossa vida, a gente já coloca, já exalta esse problema, já dá autoridade demais para as coisas que não têm autoridade para destruir você. Não dê autoridade para as coisas que não têm autoridade na sua vida. Às vezes nós que damos ênfase demais para problemas e dificuldade familiar na igreja e acabamos criando problema demais. Aprenda a ser maduro e derrube isso. Coisas insignificantes às vezes tornam uma tempestade no copo d'água. Falou, tem que mudar minha conduta. Melhore, irmãos. Amém? Todos nós precisamos melhorar. Verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Então, para quê, irmão? Para que piorar a coisa que já está ruim? Verdade ou não é? O negócio já está ruim, você piora mais ainda. Fala, o maduro não dá ênfase emocional para coisas insignificantes. Maturidade não significa perfeição, mas sim autoconhecimento e domínio próprio. Com ela somos capazes de conhecer bem a nós mesmos e tratamos melhor ainda, a melhor forma possível o nosso próximo. Fala, a maturidade é o senso de reconhecimento de quem realmente somos. Fala, é domínio próprio e autoconhecimento. Quando você é maduro, tem conhecimento de quem você é e tem domínio próprio, você sempre vai tratar as pessoas de uma forma melhor. Quem amadurece sempre vai tratar o seu semelhante de uma maneira ainda melhor. Quanto mais eu tenho amadurecido, melhor eu trato as pessoas. Se você pegar uma versão do apóstolo 3 anos atrás e 3 anos agora, você vai ver a grande diferença na minha vida. Porque eu sei dentro de mim, eu reconheço dentro de mim o quanto o amor de Deus cresceu nas pessoas por dentro de mim. Quanto eu respeito ainda mais o ser humano. Porque os processos pela qual ele tem me quebrantado e me ensinado têm me amadurecido ainda mais. Para que o governo dele aumente na minha vida, as proporções aumentem, o amor vai ter que aumentar. A sua capacidade de suportar os problemas e não criar tempestades desnecessárias, saber lidar com as emoções, os furores das emoções das pessoas, tem que aumentar em você. Você é líder, suporta. Aleluia, dá glória a Jesus Cristo. Lembre-se que maturidade não é determinada pela idade, mas a idade elevará o nível da sua maturidade. Maturidade não é determinada por idade, porém a idade vai elevar, fala, o nível da maturidade. Você não pode ter uma maturidade de uma pessoa de 50 anos tendo 20 anos de idade. Mas você pode ter 20 anos de idade tendo uma conduta madura suficiente para se proteger, para crescer e prosperar. Tem aqui o Tiago está com 19, 20 já. Ih, já pode casar, hein? 20, meu filho. Pô, rapaz, já estava casando com 20 já. Agora escute, é jovem, anda comigo, está perto, mas é maduro. Tem mais maturidade que muitas pessoas mais velhas ficar perto de mim. Porque suporta, se corrige, sabe obedecer e vai prosperando. Então, você sempre vai querer andar perto de pessoas maduras. Você sempre vai querer pessoas maduras perto de você. É verdade ou não é? Agora, pessoas imaturas perto de você é um problema, irmãos.
Rapaz, e tem crente que é pirralho, hein? Desculpem. Irmão, já lidei com muito pirralho. Eu falei, meu Deus, não é possível que os caras adultos fazem uma pirralha dessa aqui, uma coisa dessa aqui. E faz mesmo, faz igual criança mesmo. Eu falei, não é possível que às vezes se deixa levar na emoção no nível desse, mas é verdade. Tem homem de 50 anos que age igual pessoa de 20, 30 anos. A idade não está correspondente ao nível de maturidade. Infelizmente, se atrasou no tempo. Se ajuste. Fala para o teu irmão, se ajuste. Amém, amém? Maturidade é saber lidar com situações diversas sem precedentes. Fala, a maturidade, ela vai me ensinar a lidar com todos os tipos de situações, até aquelas que são sem precedentes. Irmão, tem coisa que acontece assim, ó, pum! Uma bomba cai em cima de mim. Eu faço assim, Senhor, esgano, mata esse crente ou não, Senhor. Aí a maturidade me dá sabedoria para suportar a bomba, corrigir o problema, mesmo que eu saia prejudicado. Porque Deus sempre restaura, sempre prospera quando você age com maturidade diante de situações que ainda te prejudicam. Porque tem muitos de vocês aqui às vezes erram. Porque tem situação que vem, você não quer ser prejudicado, você quer fugir dela e você acaba se prejudicando depois. Está dentro do seu governo para resolver? Resolva. Às vezes você, por causa da maturidade, vai se prejudicar por causa de um filho vacilão. Por causa de alguém perto de você, você vai sofrer. Mas lembre-se disso, maduro sabe sofrer. Sabe perder porque depois tu ganha. É a vida, fala, é a vida. Amém, amém? Tem meses que tu prospera mais, tem meses que tu perde mais, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Tem meses que teu marido te ama mais, tem meses que te ama menos. Mas continua suportando, amém? Tem meses que a tua mulher te ama mais, tem meses que te ama menos. Tem alguém que está animando a plateia aqui hoje. Amém, amém? Pô, talvez você esperava uma mensagem afoguetada, mas eu vou desatar o sobrenatural da tua vida hoje. Pronto, se você é maduro para sair com uma palavra, meu querido, se você quer mudança, o fogo pode pegar em você mais forte ainda. Graças a Deus que Deus não ouviu minhas orações imaturas. Passava no monte, passava, Senhor, me dá uma porção dobrada do que o Benihim tem, Senhor. Senhor, me usa para libertar todos os capetas, os tronos, derrubar, Senhor. Ainda bem que não me ouviu. Amém? Vai me destruir. Já pensou Deus se ouvisse todas as orações dentro do seu tempo? Que miséria que não seria a tua vida, cara. Não, mas por que Deus não me dá 10 milhões? Toma 10 milhões e vai com 10 milhões para o inferno. Meu filho, tu não sabe o que é isso por trás. A pessoa trata dinheiro como se fosse só dinheiro. Dinheiro é um poder espiritual. E se você não tem suporte e maturidade para suportar ele, ele te destrói. Ele acaba com a tua vida. Pensa sobre isso. Temos que estar com a mente preparada. Fala, mente preparada. 1 Pedro 1, 13 ao 16. Esteja com a vossa mente preparada. Fala, maturidade é estar com a minha mente preparada diante de todas as circunstâncias, boas ou ruins, para que não venhamos reagir à circunstância de forma proporcional ao que Satanás espera de você. E tem coisa que é súbita, tá? Você está na rua, uma pessoa reage de forma grosseira com você, a mente tem que estar preparada. Eu tenho que estar preparado com a palavra da minha mente, para não reagir às circunstâncias da forma que o inimigo está esperando de mim. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Você pode dar lugar à ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não põe o sol sobre a sua ira. Não fica mantendo a sua ira. Ira, mas resolve o teu problema logo. Fala com o teu irmão, aprenda a resolver o mais rápido possível os seus problemas. Não deixe para amanhã o que tu pode fazer agora. Se tem alguém que você tem que perdoar, você pode levantar e pedir perdão, liberar perdão. Quanto mais tempo você demora para solucionar seus problemas, seus conflitos, mais você se prende. Não vale a pena ficar se prendendo por coisas desnecessárias na sua vida. Dá glória a Jesus Cristo.
Não vale a pena você ficar sofrendo por traições e perdas do seu passado emocionais. Viva, aprenda a viver, ser maduro. Paulo diz no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim. Da glória a Jesus Cristo. Desvantagem para os maduros significa oportunidade para se proteger e crescer. Em Mateus 5, 38 ou 41, resolva o seu problema, é melhor do que procurar razão para comprovar que você está certo. E Mateus 5, 38 e 41 nos ensina a receita para aprender a resolver seus problemas. Quem está comigo fala amém. Na glória a Jesus. Fala, em meio aos conflitos, as discussões e os problemas, o maduro não precisa ficar provando que está certo. O fruto fala por si mesmo. O nosso futuro é condicional, anota aí, ao nível de obediência à palavra de Deus. Isso se chama amadurecimento. Falo, meu futuro é condicional ao meu nível de obediência à palavra de Deus. Ele está condicionado. O tipo de futuro que você vai ter é condicionado ao tipo de obediência que você tem. Quanto mais você obedece, mais você amadurece. Da glória a Jesus Cristo. Vai. Quem não cresce e continua como criança, não terão boas condições no seu futuro. Crianças são muito reativas a qualquer coisa. Elas não medem as consequências das suas ações. Falou, eu tenho que aprender a medir mais as consequências das minhas ações. E toda ação tem uma reação, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso. E toda uma ação que uma pessoa te provoca, ela espera uma reação de volta. Toda ação que o inferno lança contra você, está esperando você reagir ao nível dele. Tome cuidado com isso. Eu lembro um dia que eu tinha dado uma palavra, e uma pessoa me deu uma palavra muito mal-humorada para mim. Mandou uma mensagem para mim. Aí eu ouvi aquela mensagem assim. Aí pensei, podia quebrar aquele cara. Eu falei assim, meu amigo, você sabe que as coisas não funcionam assim. Mas ele ficou tão constrangido. Teve até que me ofertar depois. Acabou. Porque estava num momento meio diabado. Então, às vezes, a pessoa pede você, ela está endemoniada às vezes. Às vezes é normal, você encontrar um crente endemoniado por aí. Mas você tem que tomar cuidado para você não ficar pior do que ele. Então, você tem que tomar muito cuidado para não ser incitado por espíritos de provocação. Às vezes, Satanás ele levanta provocações contra você. Tem uma pessoa conhecida aí na mídia. Ela me desrespeitou profundamente. Ela provocou profundamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa que não tem a capacidade que você tem, ela prefere provocar você e lutar contra você. Eu não perco tempo para isso. Eu fiquei em silêncio. Acabou. Deus me trouxe tanta bênção depois dentro disso. E quem sofreu consequências são eles. Eles vão sofrer consequências. Deixa que os seus inimigos e pessoas refutáveis, elas sofrerão as próprias consequências. Aprenda a não viver por causa disso. Aprenda a não se prender e ficar sofrendo emocionalmente por pessoa que se levanta contra você. Isso faz parte por toda a vida e sempre vai ser assim. Você sempre vai encontrar levantes na sua vida. Mas se você se deixa levar por essas provocações, você só vai ser mais um refém. Você só vai sofrer perdas na sua vida. O diabo ele quer uma brecha nas suas emoções para entrar na sua vida. Tome cuidado com isso. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Bom, eu estou encerrando. Existem diversas situações na sua vida que até hoje você não entendeu por que tais coisas estão acontecendo. E elas não mudam. Talvez seja porque você não amadureceu o suficiente para ter respostas. Ou seja, encarar respostas que vão confrontar você. Pois seu nível de maturidade talvez seja incompatível com as soluções que Deus quer trazer para você. Presta atenção que eu vou te ensinar aqui agora. Existem respostas que Deus vai te dar, que Ele só pode falar com você quando você amadurecer um pouco mais. Senão você não suporta a Deus. Existe tipo de cobrança que eu tenho hoje na minha vida que se fosse antes, eu não suportaria. Eu estou falando diante de Deus. Eu não suportaria a maneira que Deus me cobra hoje se fosse alguns anos atrás. Porque hoje eu tenho muito mais disciplina e maturidade emocional e intelectual de suportar a vontade de Deus para a minha vida.
Eu tenho uma capacidade de obedecer certos níveis que antigamente eu não tinha. Hoje Deus pode me mandar para um Nordeste e criar algo do zero. Eu fui lá do zero, porque eu tenho capacidade, eu tenho maturidade para isso. De ficar numa cidade, só eu, mais um companheiro, e eu resolver todos os problemas que tinha que resolver. Acelerar a documentação, fazer tudo, gerir as coisas, conversar com empresário, com pessoas da cidade, porque eu tenho maturidade. Deus me pediu, eu obedeci. Mas se Ele me pedisse antigamente, vai para o Nordeste, eu ia morrer. Eu não suportaria a pressão. Eu não suportaria isso. Então tem coisas que Deus vai te responder e também vai te pedir e vai te acrescentar quando você tiver maturidade suficiente para suportar o peso das responsabilidades. Dá glória a Jesus Cristo por isso. Amém, amém? Agora eu vou pregar para você, hein? Fala, instrução. Hebreus 5, de 11 ao 14, diz, essa altura, você já era para ser mestres, mas estão necessitando ser alimentados com leite. Fala, leite é para as criancinhas. Fala, os maduros têm alimento sólido. Pronto. Você não vai, se você é maduro, quando eu te pegar firme aqui na exortação, você não vai se ofender comigo. Mas se você é uma criancinha, você se ofende comigo. Se ofende mesmo. Tem pessoas que se ofendem tanto comigo que às vezes vai embora, na hora do culto vai embora. Não aguento ouvir a palavra. Que ela acha que eu estou pregando também isso para ela. Mas é para ela mesmo. Só que não aceita. Por quê? As emoções não é maturo o suficiente para ouvir uma alta exortação. Posso fazer uma pergunta para você? Será que se Deus fosse 100% aberto com você e falasse tudo que Ele pensa de você, você ia suportar? Não, você não ia suportar. Ainda bem que Ele não fala assim com a gente. Ele te exorta por medidas que você vai suportar as suas emoções. Ele é Pai. Ele é Pai. Tem coisas que Deus já me exortou que eu fico assim, ó, dias sem falar com Ele, de mal com Ele. Eu não quero falar com o Senhor, não, estou magoado. Mas o Senhor está certo, depois eu volto, o Senhor está certo. O Senhor sempre está certo. Ele sempre está certo. Mas existe, escute o que eu estou te falando, mas quando você é capaz de ouvir diretamente do céu a exortação por anjos e pelo próprio Senhor, você pode ter certeza, vai doer. Dói muito mais de qualquer pessoa na terra falar com você. Não existe disciplina e dor maior de quando o próprio Deus se exorta pessoalmente. Meu filho, não tem para onde você se esconder, mas dói. Dói. Mas cura e te transforma. Ele diz no livro de Oséias 6, eu abri a ferida e ao terceiro dia eu vou cicatrizar ela. E ao terceiro dia te curarei. Tem feridas que o próprio Deus abre na sua vida para te amadurecer. Mas Ele promete, eu vou cicatrizar, vou te curar. Mas você vai aprender a me obedecer. Fala, aprendemos a maturidade com nossos próprios erros, nossos próprios pecados. A dor vai te ensinar. Dá glória a Jesus Cristo. A maturidade sabe julgar o orgulho, anular a justiça própria e destrói o espírito de vingança. Quando você é maduro, você não vai deixar que o seu orgulho promova mais problema, aumente as medidas das guerras. Você não vai deixar que a sua justiça própria queira buscar satisfação diante dos problemas, pessoas, e você vai saber destruir o espírito da vingança. Porque a Bíblia é bem clara no livro de Filipenses, desculpe, a Bíblia é bem clara quando o Senhor julga, ele fala, a mim pertence a vingança, livro de Efésios. Fala, a Deus pertence a vingança. O problema é quando você não tem maturidade, você se deixa ser levado pelo espírito de vingança. Você de alguma forma quer punir pessoas ou situações que se levantam contra você. Mas a maturidade faz você destruir o espírito da vingança, tratando os seus inimigos com bondade. Amai vossos inimigos, perdoai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem, amai os que vos odeiam, os seus inimigos. Não está sendo bom para você, não está? Fala instrução. Resumindo para você, eu resumo agora bem rapidinho, 10 motivos ou 10 significados da maturidade para você. Número 1,
Maturidade não se ofende com facilidade pelas oposições alheias. 2. Um crente maduro sabe lidar até com seus piores inimigos como bons cidadãos do reino. 3. Maturidade não dá poder para situações de conflitos e tribulações. Vou repetir aqui. Maturidade não dá poder para situações de conflitos e tribulações. Fala, eu não posso dar autoridade a tribulações e situações conflitantes. Aprenda a dominar. Maturidade não é somente suportar adversidades, mas é aprender a vencê-las com integridade e excelência. Não só suporte, mas aprenda a vencer da forma correta. Amém, amém. Maturidade promove pacificação e não contendas. Maturidade é evitar o máximo possível de entrar em batalhas que certamente você perderia facilmente. Amém, amém? Então, se você não sabe que você não pode vencer, não entre. Se você sabe que você não pode pagar, então não compre. Se você sabe que você não pode lutar contra aquela pessoa, não lute. Se você sabe que está errado, fique quieto. Amém, amém? Maturidade não é ser perfeito. Você não estará livre de errar. Mas a maturidade te conduz ao estado de eterno aprendiz, pois aprendemos com nossos erros. Maturidade te faz discernir entre o que é bom e o que é de Deus, entre o que vale e aquilo que não vale. Maturidade te faz saber lidar com a ira e não te permite que as tensões sejam maiores do que a sua posição espiritual. Fala, minha posição espiritual tem que ser maior do que as resistências e os conflitos. Fala, maior do que a minha ira. Maturidade é fruto de uma vida rendida em obediência à palavra de Deus. É o equilíbrio entre as faculdades emocionais e espirituais, que define o tipo de caráter e personalidade que um crente possa ter. Da glória a Jesus Cristo. Fala, eu recebo essa palavra. Preciso amadurecer mais. Da glória a Jesus Cristo. Fique de pé louvando ao Senhor Jesus.